Boa noite, Brasil! Para tudo! Começando mais um Vem com a Tati, nosso podcast. Que delícia, tô super feliz. Tô falando boa noite para você que tá assistindo agora ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro. Você que tá assistindo depois, em qualquer momento, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ao vivo, já estamos aqui ó, conectadíssimos com o nosso chat. Você pode mandar a sua pergunta, porque nosso convidado de hoje é especial, tem um currículo extenso e nós vamos conversar sobre assuntos aqui, olha, do babado. Pega a sua pipoca e vem com a gente que vai estar legal demais. Já se inscreve aqui no nosso canal Ouro Fino TV Net, corre no Instagram, no Facebook, acompanha as novidades, dá aquela forcinha pra gente, compartilhe os nossos vídeos. Hoje é o nosso terceiro programa, eu tô muito feliz de estar aqui nesses minutinhos, nesse bate-papo. E já vamos então falar aqui com o nosso entrevistado dessa noite, que essa noite nós vamos ter aqui um papo muito informativo, polêmico e sobrenatural. Sobrenatural, até me engasguei aqui. Com vocês, nosso ilustríssimo José Carlos de Paula, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Tati, boa noite aos espectadores. Agradeço pela honra do convite, é um prazer estar aqui para essa entrevista. Dr. José Carlos, ele é advogado, escritor, membro da Academia Ourofinense de Letras e Artes, é também criador de um grupo do Facebook que dá o que falar aqui na cidade, que é o Ouro Fino e Sustentável. Então, gente, hoje vai ter babado, vai ter assunto, cola com a gente, não sai daí, manda sua perguntinha, participa com a gente. Quero mandar um beijo para Roberta Cadan, nossa cantora maravilhosa aqui de Ouro Fino, prestigiando, assistindo, em breve vai estar aqui com a gente também. Beijo para você, maravilhosa. Todo mundo que tem acompanhado aí nos bastidores, mandando para mim feedback, que legal, muito obrigada. Para a gente começar então, vamos lá, né? Que são vários assuntos, a gente vai passando por todos, né? Tô bem curiosa com tudo. Fala uma coisa pra gente, é perceptível, né, desde que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores, sobre o gosto do senhor com o sobrenatural. Como começou? Olha, isso é um começo, eu acho que desde a mais tenra infância, quando eu ia para o sítio do meu avô, ali não tinha, naquela época não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então, o único meio de lazer que existia, o pessoal se reunia na casa de alguém ali e ficava contando histórias. E à medida que a noite ia avançando, as histórias iam já se tornando mais escabrosas, né? Então começou ali naquela contação de histórias. Sim, sim, que eram tidas como verídicas, como aparições luminosas, assombração, defunto que sumiu do caixão. E eram todas histórias que se passavam na cidade mesmo? Na realidade, é um bairro da zona rural de Cristina. Ele fica a uns 14 quilômetros de distância da sede do município. Ah, o senhor é de Cristina, então? Não. Não, mas morava lá. A minha mãe é de Cristina. Eu nasci em Ouro Fino. Ah, sim. Que legal. E aí, naquela época, né, que não tinha internet, televisão, tudo isso, as pessoas conversavam bastante e se reuniam para contar as histórias. E aí, as histórias do sobrenatural. Sim. Muito bacana. O que seria o sobrenatural para o senhor? O que seria? Vamos lá. O sobrenatural é algo que, como o próprio nome diz, ele desafia as leis da natureza, né? Então, vários exemplos aí, um fantasma que atravessa a parede, um lobisomem
indivíduo que vira lobo, né? É isso que eu ia falar aqui, né? Dessas lendas que são bem conhecidas. A lenda da mula sem cabeça, do curupira, do lobisomem, entre outras. Então, a concepção do senhor, elas existem. Pela conversa, vamos lá, em termos. O que seriam elas? Atrás de cada história dessa existe alguma coisa de realidade, né? Dois exemplos clássicos, que é o Frankenstein e o Drácula. Drácula, eu acredito que é o caso mais emblemático, mais famoso, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. O Drácula, que foi escrito pelo Bram Stoker, ele é baseado numa figura real, que era o Vlad Tepes, Vlad, o Empalador, filho do Vlad Drácula. Então, Drácula não é nome, ele é um título de uma ordem monástico-militar que a família Drácula pertencia, que é a Ordem do Dragão, semelhante à Ordem Teutônica, à Ordem Templária. Então, Drácula era um cavaleiro cruzado e que segurou ali no peito e na raça a invasão otomana. Nossa, eu nem imaginava. Aí eu penso assim, pelo gosto que o senhor teve pelo assunto, o senhor foi aí estudar para conhecer. Sim. E aí sentiu a vontade de criar as suas próprias histórias? Ou não? Sim, criei algumas histórias, mas não são de todo originais. Ah, são fictícias, né? Inventadas. Não, são fictícias, mas quando eu digo que não são originais, porque o primeiro que eu escrevi é Vampiro, Fantasma Negro. Então, o vampirismo não é bem uma coisa da nossa cultura e não é novidade também. Ah, né? entendi. Então, eu não criei alguma coisa diferente. Pegou o assunto e falou. Pegou o assunto e desenvolvi uma história em cima daquele tema. Entendi. Né? Esse foi o primeiro? É um livro? É um livro que dá origem ao segundo, que o personagem central do livro, ele escreve também. Então, no segundo livro, eu trago as histórias que esse personagem escreveu. Nossa, eu já estou com vontade de ler esse livro, deve ser muito interessante. Muito bacana. Ainda falando sobre as histórias, tem alguma história real que o senhor conheça e que te traga algum medo? Ou que talvez não tenha certeza se seja real, mas te dá assim aquele arrepio na espinha? Não. Olha, o que poderia dar um arrepio na espinha, porque é real, né? Se você encontrar com um ser desses, quem não vai ficar com medo? É o serial killer. Ah, sim, O serial killer, a maior parte, boa parte dos filmes de serial killer, eu não falo do Jason, né, do Michael Myers, do Halloween, que esses são o Pânico, isso aí é ficção. Mas há os serial killers da vida que viraram filmes, o Ted Bundy, o Dahmer, que é o canibal. e Deus me livre encontrar então com algum deles, né? Ai, não, mas realmente. E aí, já que nós estamos falando dos livros, das histórias, né? Eu também estou sabendo, até cheguei a ver aqui algumas imagens de um acervo grande que o senhor tem de quadros, Sim. de imagens, de espadas. Quando que o senhor começou assim, o primeiro objeto e falou, não, eu vou colecionar, vou ter? Conta pra gente um pouquinho sobre essa história. O primeiro objeto é fácil, o livro Exorcista, em 1974. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Né? E junto dele uma revista clássicos de terror da editora Taika.
revista em quadrinho. Já que a gente está falando de quadrinhos e disso, aqui nos bastidores, antes de começar, o senhor estava me explicando, né, que eu fiz a pergunta sobre o sobrenatural e o gótico, se seria alguma coisa ou não. O senhor poderia explicar agora para todo o nosso público? Na realidade, o gótico é o que a gente costuma chamar de filmes de terror, livro de terror, revista de terror. O mais próprio é filme gótico, literatura gótica. Ah, entendi. Então, assim, só para o pessoal que está acompanhando, né, saber que tem, né, que às vezes a gente fala, eu vou assistir um filme de terror, às vezes nem é de terror, é um suspense ou vice-versa, para a gente se adequar, né, na história. Aí, já que o senhor falou do Exorcista, em 2004, eu, né, que faço parte do teatro aqui, né, atualmente não, mas fiz muito tempo teatro Ouro Fino, a gente fez a adaptação do Exorcista. Eu fui assistir. Foi assistir? Gostou? Eu fui a mãe da menina. Eu fui assistir, excelente, gostei muito. E aí, assim, era engraçado, né? Porque é um filme que quando eu assisti pela primeira vez, eu quase morri de medo, né? Uma coisa assim bem impactante. E depois virou uma rotina, você se acostumar a ler aquele texto, a decorar, ensaiar. A gente ensaiava às vezes de madrugada. Então, em algum momento, o senhor também, assim, viveu essa questão, assim, de tanto eu gosto quanto está acontecendo comigo. Quer dizer, comigo não aconteceu o ensaio da peça, mas a gente ficava sempre assim, será que em algum ensaio vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma... Mas não teve nada, não. Então, assim, com o senhor, estava escrevendo um livro, alguma coisa, teve alguma... Não, se teve, não percebi. Não percebeu, que bom. Eu não me preocupo, eu procuro, eu já assisto filme de terror de madrugada, que é para ter uma sensação de apreensão maior, mas eu estou tão acostumado com isso que não... Já virou uma coisa banal, né? Assim, vou assistir um filme de terror e tudo bem. Tranquilo. Aí o senhor pode falar o que estava me falando também antes, da rotina de todos os dias, de assistir, a hora? É como eu te falei, se eu não estiver viajando, né, às vezes estou num local que não é possível, estou hospedado na casa de uma pessoa, não vou impor as minhas vontades, os meus gostos pessoais. Mas e também se eu tiver algum serviço urgente para entregar, primeiro a obrigação, depois a devoção. Mas, invariavelmente, é muito difícil eu ir dormir sem assistir um filme de terror. Uau! Isso toda noite. E aí dorme bem depois? Ou tem pesadelos? Eu tenho quando eu não assisto. Que interessante! Fico incomodado, eu não durmo bem. E também não dorme no meio do filme, vai até o final, assiste e aí vai dormir. Até o fim. O senhor lembra há quantos anos, há quanto tempo esse hábito? Olha, esse hábito ele começou bem mais recente, né? Porque antigamente não tinha jeito. Tantas facilidades, né? Filmes disponíveis, a gente né? tinha que alugar, né? o VHS, né? Ou então você gravar um filme para assistir depois. Né? Depois com o DVD ficou mais fácil, né? Você podia alugar e podia comprar o filme, né? Você comprava o filme, você assiste 2, 3 vezes, né? Agora hoje a gente tem aí uma infinidade de aplicativos, né, que a gente pode aí assinar e com uma variedade enorme de filmes, então tem filme para ver todos os dias, né? Mas mesmo assim, alguns especiais eu procuro adquirir para ter ele físico no meu acervo. Eu devo ter em torno de, entre filmes e seriados, uns 2.000 estojos de CD. Nossa, é filme pra caramba, né? Que legal. Então, quer dizer, além de assistir ali o online, o senhor também gosta de ter a coleção e o dia que quiser assistir, vai lá e está disponível para assistir. E além do livro do Exorcista, as revistas lá com desenho, que outros objetos aí o senhor foi começando a ter interesse em colecionar? Bom, tem pinturas, tem estatuetas, tem gravuras,
muito material de Halloween, né? Aquela 25 de março ali, antes do 31 de outubro, para mim é um parque de diversões, né? Que legal. Aí o senhor vai lá e se esbalda e faz um monte de compras. Ah, dá para trazer bastante coisa. Olha, você que está chegando agora, nós estamos aqui num papo muito bacana com o Dr. José Carlos de Paula, ele que é advogado, é escritor, amante aqui desse assunto do sobrenatural, é membro da AOLA, Academia Ouro Fino de Letras e Artes, é fundador também do grupo Ouro Fino e Sustentável, já que a gente chega lá nesse assunto. Doutor, nosso chat aqui já está bombando de participações. Então, o Mauro Penac, que mora lá no Paraná, está acompanhando a gente, juntamente com a esposa, a Cleide Castelar. Ele fez a seguinte pergunta: o que o senhor tem a falar sobre a história do Capeta da Borda? Ah, sim, essa história do Capeta da Borda, inclusive foi publicada num jornal que circulou na Borda e hoje é até fácil encontrar em algum site da internet a cópia do livro do tombo. O livro do tombo é um livro que toda a igreja tem, que o padre, o vigário, ele anota ali as coisas mais relevantes que aconteceram. Então, esse episódio está lá relatado. E eu tive a sorte eu estudava no Seminário dos Capuchinhos na época, então eu tive a sorte de conhecer pessoalmente um dos exorcistas que participou dos trabalhos de exorcismo lá na Borda, que é o Frei Belchior. Então é um caso verídico. E como é que foi a reação das pessoas na época? Elas acreditavam, entraram em pânico, tinha gente que debochava e achava que era mentira? Não, eu até tenho procurado, saiu numa revista O Cruzeiro na época era o que seria a Veja hoje, né? Era a revista de maior circulação nacional, né? E a notícia correu, vinham ônibus, pessoas de vários lugares, igual quando ocorre uma aparição de um santo num lugar, o pessoal começa a ir, do Capeta lá começou a ir muita gente, em excursão, virou ali um ponto de peregrinação, né? Por estranho que pareça, uma atração turística. E aí, qual é a explicação num caso assim, né? Exorcizou, acabou e não se fala mais nisso? Tem alguma pessoa que ainda possa falar alguma coisa dessa época? Ou só esses registros por escrito mesmo? Não, tem esses registros escritos, né, do livro do tombo. Foi Frei Belchior e um vigário de Pouso Alegre, que eu não me recordo o nome. Né? Gente, a gente tá aqui batendo esse papo, né? Espero que não aconteça nada por aqui, né? Porque já tô ficando um pouco apreensiva, porque eu adoro as histórias, adoro falar, mas acaba que vai dando um pouquinho de medo, né? Aqui o perfil Sarcófago Old Games pergunta: doutor, o senhor prefere os filmes de terror antigos, né? Os clássicos, esses recentes? Qual o gosto do senhor? Olha, como colecionador, eu me vejo obrigado a assistir todos eles, mas é claro que eu tenho os meus preferidos. Dos antigos, aqueles filmes da Hammer, dos anos 70, com Christopher Lee, enfim, são filmes clássicos. São filmes B, mas são clássicos do cinema. Né? A gente estava até falando aqui, quando o senhor falou, o filme O Tubarão. Então, assim, tem muitos filmes que a gente às vezes até fala hoje, né? Nossa, vou assistir um filme de terror, mas na verdade ele não é um terror. Não, é um filme que dá medo, mas não é terror. Então, por exemplo, o exemplo que eu estava te dando antes da gente iniciar. Branca de Neve e os Sete Anões. Muita gente vai rir de mim, mas ele tem um elemento de sobrenatural ali, que é a bruxa. Né? Embora seja um filme infantil, mas tem esse elemento sobrenatural. O Tubarão, que eu lembro que na época o povo não entrava nem dentro da piscina depois de assistir. Né? Aflição total, né? O Tubarão, que
só aquela trilha sonora dele já impacta, ele não é um filme de terror. O que aconteceu é que na década de 70 começou uma vertente que eu chamo de cinema catástrofe. Então vem Tubarão, vem Terremoto, Inferno na Torre, um punhado de coisas desse tipo, que assustam, que dá aquele né? nervoso do cinema, aqueles risos de nervosismo dentro do cinema, mas são filmes, na realidade, de pânico. E o que caracteriza, então, um filme de terror? O que não pode faltar para ele ser O considerado? filme de terror, na minha concepção, o filme, a literatura, etc., qualquer coisa de terror, ele tem ou o elemento sobrenatural ou a insanidade. Na insanidade vai entrar aí o cientista louco, né? O Victor Frankenstein, que o Frankenstein não é o monstro não tem nome. O Frankenstein é o cientista louco que criou o monstro. Então tem o cientista louco, tem os serial killers. Então todos eles entram nessa linha de raciocínio. E aí, quando o senhor falou o elemento sobrenatural, quais seriam os exemplos? O senhor falou da bruxa, da Branca de Neve. O sobrenatural é aquilo que, como o próprio nome indica, aquilo que está além que não se encaixa no mundo natural. É uma coisa, o fantasma, por exemplo, né, que atravessa a parede, que aparece e desaparece, né? Um demônio, uma possessão demoníaca, uma pessoa que vira lobo, um lobisomem, né? Então são coisas que é impossível no mundo razoável, no mundo racional, a gente acreditar nisso. Entendi. Mas, como eu te disse, por trás de toda a lenda tem a verdade, tem um pouco de verdade. Sempre diz que tem, se tá porque tem alguma coisa. E a Roberta Cadan, que é a nossa cantora maravilhosa, ela disse que adora as histórias sobrenaturais, gosta demais, e que lá na rua dela, os mais antigos moradores comentavam de um cavaleiro que passava com seu cavalo de 3 ferraduras. E ela morria de medo de ouvir o cavalo com as 3 ferraduras passando em frente à casa dela. Então são histórias, né, as lendas aí que vão passando, vão contando, igual as lendas urbanas, as lendas até que já foram dramatizadas, passavam na televisão, né? Se existe a gente não sabe, mas que dá um medinho dá, né? Um fundo de verdade sempre tem. Alguma coisa, né? Alguma fonte. Aí, voltando aqui a falar sobre as histórias, então, aí o senhor com o Exorcista teve, assim, o primeiro, né? Nossa, o Exorcista. Sim. E o que mais, assim, que o senhor costuma ler? Por exemplo, hoje, o senhor ainda procura... como que é a literatura desse sentido hoje? Existem muitas opções, muitos autores brasileiros, internacionais? Existe. O Stephen King é um clássico, né, da literatura mundial. Certo. E várias obras dele viraram filmes. Carrie, A Estranha, O Iluminado, o It, que é aquele palhaço assassino. Essa eu não vi ainda, essa história. Então, o Stephen King eu gosto muito. O Edgar Allan Poe, que já é bem mais antigo, é um clássico da literatura americana, mas nós temos no Brasil também o Augusto dos Anjos, que as poesias dele são góticas. E tem um outro que é muito pouco conhecido e eu não consigo achar. Acho que das obras dele, A Dança dos Espectros é a melhor, mas eu não consigo achar em lugar nenhum, né? O Joviano Soares Filho, que usava o pseudônimo de Conde Bela Morte, né? Então tem
trecho dele, de um poema dele que eu nunca esqueço. Lição de pouca vergonha, aos cachorros eu ensino, pois a coisa mais medonha é ver um cão de verdade ser muito menos cachorro que a torpe sociedade. Uau! Bom, aí, né, é que assim, eu tô até um pouco assim, como se diz, né, nervosa, ansiosa, porque esse assunto, igual eu falei, por mais que a gente fala, não, é tudo fictício, né, vai dando assim um pouquinho, né, de vontade de saber e até mesmo de lembranças aqui, algumas histórias, porque quando eu também dei aula, a gente chegava nessa parte assim, de estudar os tipos de texto e entrava nas lendas, no de terror, eu gostava muito de fazer as rodinhas de conversa, e como tinham vários alunos também de zona rural, eles traziam as histórias, né, que falavam às vezes da escravidão, de ouvir aquelas algemas, né, assim, às vezes gritos. Então, uma pergunta assim, um pouquinho já polêmica, né, porque muita gente fala, nossa, mas se você ficar assistindo essas coisas, pode ser que atraia para sua vida, pode ser que puxe coisas negativas ou até mesmo os espíritos ruins. Agora, o senhor que tem tanto assim, apreço, gosta e tá vivendo e vê o filme, isso interfere na sua vida de alguma maneira ou não tem nada a ver? Não, não interfere de forma alguma. Eu acredito que até possa atrair para quem tem medo disso. Então, se você tem medo de alguma coisa, não mexa, porque certamente você vai ficar impressionado com aquilo, né? Eu, sinceramente, eu não tenho medo. E nem nunca tentou, por exemplo, aquela brincadeira do copo, né? Quando aí sai no filme, não sei o quê, ai, vamos fazer pra ver o que dá e faz morrendo de medo. O senhor já fez já tentou algum ritual, alguma coisa pra ver o que dava? Já fiz alguma coisa, só que tem um detalhe, isso aí já vamos entrar numa outra parte, que é o ocultismo, ciências ocultas. Então, parte do meu acervo é até um acervo bem considerável de ocultismo. Só que tem um detalhe, isso aí não é para se brincar. Para se fazer esse, né, o exorcista, ele começa lá com o tabuleiro Ouija. Isso. Né? Para se brincar com aquele tabuleiro, todo filme que vem aquele tabuleiro, eles ensinam lá as regrinhas básicas para fazer. E o que acontece é que alguém esquece de fazer aquilo e aí desencadeia todo aquele negócio. Mas se fizesse seguindo ali, seria tipo um ritual mesmo de como É, deve ser feito. Né? Oração. Se você estiver rezando e pensando em outro assunto, ou não tiver a fé naquilo que você está fazendo, não vai adiantar nada. Eu estava também aqui vendo aqui algumas coisas que eu estava pesquisando do senhor. Recentemente, o Luciano Fusari te entrevistando para falar também sobre o seu acervo, por toda essa questão. Vocês estavam no cemitério aqui de Ouro Fino. Que é um dos mais lindos que eu já conheci. Eu já conheci vários. E tem alguma energia, tem alguma coisa assim nesse sentido? Não, eu acredito até que possa ter, né, para quem tem uma sensibilidade maior com esse tema. Né? Entendi. Eu, por mim, não teria problema nenhum de ir lá gravar meia-noite ou ir sozinho. Ficaria até, você falou que ficaria até mais assim, combinaria mais com o clima. Sim. Se tivessem gravado à noite do que de dia. Apesar que eu acho que à noite fica trancado lá também. Aí tem que ter uma autorização, talvez até uma iluminação para poder, né, pegar bem. Então, assim, se eu estiver entendendo bem, o senhor é um amante do estilo, também escreveu o livro, produziu as histórias. E estuda o assunto. Estuda o assunto, mas não tem assim, aquele envolvimento, igual a gente falou aqui agora, de talvez tentar ou de acreditar que isso vai atrapalhar a sua vida ou interferir de uma maneira. É apenas um assunto como qualquer outro. O senhor é casado? Sou casado. E como que a esposa encara tudo isso? Qual que é o nome dela pra gente mandar um beijo? É a Carla. Oi, Carla! Olha, porque eu quero saber essa história. Todo dia pra dormir assistir um filme de terror,
Pelo amor de Deus, hein? Ela leva numa boa? Leva numa boa. Então, quando a gente começou a Ela não tem namorar... medo? Não tem. Não. Quando a gente começou a namorar, ela sabia que eu tinha essa coleção. Então, E fica num cômodo separado? fica, por enquanto, está num cômodo ainda dentro da casa. Eu tive que não cabe mais nada lá dentro. Tá tudo amontoado, não tá, fica difícil para visualizar. Tinha um outro cômodo lá que o meu pai construiu e que eu dei uma melhorada para transferir isso para lá, mas eu estou esperando o pedreiro terminar para poder tirar aquilo lá e liberar aquele quarto para outra coisa e deixar a coleção separada. Porque se a pessoa não tiver talvez um preparo, né, ou não entender, acaba que fica com receio, né, ou Não, tem medo. gente que não entra do portão da minha casa para dentro. Ah, tem isso? Tem, sim. Nossa, que interessante, hein? Ai, mas aí a pessoa fala o quê? Que não vai entrar porque tem medo, porque não conhece. Pessoas que já entraram uma vez ou Aí um fala pro levar, outro, né? ou para levar alguma coisa e que viu aquilo e que não quis mais voltar. O que mais que tem lá? Conta pra gente, né? Que agora fica. Ah, eu tô querendo ir lá pra ver o que que tem. Não sei se eu vou querer ir, não, pensando bem. Tem caveira, é um crânio, é humano. Tem. De verdade? Hã? De verdade? Não, é uma réplica. Ah, bom. Né? Mas é bem fiel. Bem parecido. Bem parecido. Tem uma cabeça decapitada que um sobrinho meu me mandou de Londres. Uma cabeça, que você vai Uma passar cabeça. assim, olhar. Oi, cabeça. É. Ai, que medo. Também ele me mandou água do Lago Ness, tá num vidrinho lá etiquetado, onde dizem que tem o monstro do Lago Ness. E é difícil conseguir, né, esse tipo de objeto. São Pra ele, relíquias, né? para ele que mora lá Foi mais fácil, né? Mas pro senhor é um tesouro, né? Tem que estimar muito. E olha que a gente continua com bastante participações aqui. O Beto Pereira, da Porteira RW, boa noite. O Eduardo Cid, boa noite para todos vocês. Aí o Beto Pereira pergunta: e a história que o porão do prédio da escola Coronel Paiva é assombrado desde a época dos escravos? Se o senhor já ouviu falar sobre isso? Olha, eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, mas um pouco eu acredito que também tenha a ver com isso na época que eu estudava no Guerino, quando o Guerino ainda era onde é a escola normal hoje, tinha um esqueleto humano lá naquele porão embaixo, né? Reza a lenda, não sei se é verdade, que é uma professora que faleceu e deixou como última vontade que o esqueleto dela fosse doado para fins de estudo. Então, não sei se existe esse esqueleto, se deram fim nele, mas tinha, eu não cheguei a ver. Esse aí então seria uma história também que foi passando. Possivelmente podem ter associado uma coisa à outra. Pode ser com relação aos escravos ou pode ser tem uma caveira, tem um defunto lá embaixo, alguma coisa nesse sentido. Tem mais alguma outra história que tenha sido marcante aqui em Ouro Fino? Que foi um bafafá, que todo mundo falou bastante? Eu lembro que uma época, não faz muito tempo, acho que anos 90 ou depois disso, tinha o tal de um chupacabra que estava lá pelo alto. Você foi um fenômeno também na época, se falou muito, né? Verdade. Então teve esse negócio. Certo. Aqui mais uma pergunta. Doutor, de todos os serial killers mais conhecidos, qual que você acredita ser o mais inteligente? Ou seja, que usa a sua genialidade para o lado negativo, né? Para o mal mesmo. O mais inteligente que usou, porque ele foi para a cadeira elétrica, né? Eu acredito que foi o Ted Bundy.
senhor pode falar um pouquinho da história, se a pessoa pelo nome não lembrou? O nome dele completo eu não sei, mas Ted Bundy É o conhecido. todo mundo conhece por Ted Bundy. Ninguém sabe quantas pessoas ele matou. Ninguém conseguiu tirar isso dele. Então não se tem. E o cara era um gênio. Tanto é que quando começaram os assassinatos de Green River, que também era um serial killer que estava matando, os policiais do caso foram até o presídio onde o Ted Bundy estava para que ele ajudasse a elucidar o crime. Nossa! Então a mente dele foi bem, né? Trabalhou bem a mente dele. Agora, em matéria de esperteza e de inteligência, eu acredito que tem dois que são referências, até mais do que o Ted Bundy, que é o Zodíaco, que até hoje ninguém sabe quem que é, tem suposições nos Estados Unidos, e o mais lendário de todos, que é o Jack Estripador. Sim. E se você quiser participar, mandar sua pergunta, seu comentário, nós estamos aqui com o nosso chat ao vivo bombando. Aproveito para mais uma vez falar para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, para que a gente possa fazer esse podcast e chegar a muito mais pessoas ainda. A Roberta Cadan também dizendo que acredita que não podemos brincar com o sobrenatural, tentar fazer contato, sem saber fazer de modo correto, que pode ser bem perigoso, e aí sim, né, fazer uma bagunça, atrair coisas negativas. Aqui o perfil Diversão com Brinquedos. Qual o item mais bizarro da sua coleção? O senhor já falou que eu perguntei alguns, né? Mas na sua opinião, o que é assim o mais bizarro? Nossa, é tudo que eu tenho lá é bizarro. Super bizarro, né? Não tem nada comunzinho, é tudo... Bom, eu tenho, por exemplo, o roteiro que eles distribuem para turista, lá em Londres, o roteiro do Jack Estripador, né? Tem não que seja assim tão bizarro, mas pela preciosidade dele, eu desde que assisti o Exorcista, que aparece ali aquele ritual romano, com capa vermelha, não tem que ter um ritual romano, né? Só que não achava de jeito nenhum. Isso em década de 70, 80, vai procurar onde? Na internet. E recentemente eu comecei a procurar, recentemente que eu digo uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a procurar, mas quando achava era um preço absurdo. Achei o Mosteiro de São Bento vendendo, mas com capa preta e também num preço elevado, uns R$500, né? E um dia eu achei um preço mais acessível, de 1.856 com a capa vermelha. Então, nossa, uma preciosidade. Sem dúvida, esse é um dos itens mais preciosos. Agora, um outro que eu acho que se enquadra mais na pergunta que foi feita, é um livro que deu trabalho para mim achar, os livros de Bachman, o primeiro livro, A Fúria. O Richard Bachman, ele é o pseudônimo do Stephen King. Stephen King escreve o terror mais escabroso que tem. Só que ele queria escrever coisas que nem ele tinha coragem de assinar, então ele criou esse pseudônimo, que depois foi descoberto que era ele. E tem um livro que chama A Fúria. Esse livro não se encontra em lugar nenhum. O próprio autor tirou do catálogo. Por quê? Porque ele é um roteiro de massacre em escola. E pelo menos em 5 massacres escolares nos Estados Unidos, aí incluído de Columbine, esse livro foi encontrado ou na casa
de um dos assassinos, ou na mochila, ou no armário de escola. Como se ele tivesse influenciado, então, quem Exato. tomou a Aí iniciativa. ele tirou. E eu coleciono, vou tentar isso em algum lugar. Eu consegui achar na Austrália. Nossa, então o senhor tem esse? Tenho. Então eu acho que é bem bizarro, porque Bem. até o próprio autor renegou o livro. Nossa, que coisa, né? Depois, assim, de saber que aquela obra que a pessoa criou foi usada e causou tudo isso, deve ter dado talvez, assim, por dentro da pessoa, balançou um pouco, né? Saber que foi usada, a pessoa, né? Qualquer coisa, tanto a internet pode ser usada para o bem, para o mal, né? Depende de quem faz o uso. Apesar que eu entendo que, né, bom, deve ter tirado por conta de repercussão com o nome dele. Para evitar, né? Influenciar massacre não influenciou, porque antes dele escrever já existia, né? É verdade mesmo. Também quero mandar um abraço super especial para o meu amigo Crélio Ferraz, ator, professor. Ele também fez o Exorcista com a gente em 2004, ele foi o padre, né, um dos padres lá do exorcismo. E o Crélio, que é uma pessoa tão engraçada, né? Era inacreditável a gente imaginar que ele iria fazer aquele papel e fez super bem. Beijo pra você, Crélio. Tô te esperando aqui também, junto comigo, aqui no nosso podcast. Ele está parabenizando nós dois. Obrigada. Ah, alguém colocou aqui que o esqueleto da escola normal existe até hoje. Alguns anos atrás, uns vândalos invadiram o laboratório e quebraram. Nossa, que horror, que pena, né? Mas ele não ficava na escola normal, não. Não? Pelo que até onde eu sei, ele ficava no Coronel. Ah, no Coronel. Às vezes deve ter escrito aqui. Possivelmente, outro esqueleto, ou eles levaram esse do Coronel Paiva lá para a escola normal. Certo. Aí você falou aqui do livro da capa vermelha, que o senhor tinha achado na capa preta, depois achou na capa vermelha. Qual que é a diferença? O que a cor influencia? Não, eu quis pegar um livro que fosse fiel ao que tem no filme, que tem a capa vermelha. Ah, sim. Então, só porque era o do filme. Não, usualmente ele tem a capa vermelha. Não que seja uma regra. Entendi. Tanto é que os do Mosteiro de São Bento, que são mais recentes, são com capa preta. Ah, entendi. Então a diferença da cor. Agora, o ritual romano ele tem vários rituais da Igreja Católica, entre eles o ritual do exorcismo. Ah, sim. Hoje em dia, será que tem algum caso que às vezes a gente não tem conhecimento? Tem? Mas aí o senhor tem o conhecimento porque o senhor está sempre estudando e pesquisando. Então é uma coisa comum? É bem mais comum do que você imagina. Nossa senhora, agora a espinha tá arrepiando de novo, hein? Tem coisa então que a gente não fica nem sabendo, né? Meu Deus, o que é esse barulho aí? Aqui a Roberta Cadan dizendo que o chupa-cabra que foi citado, lembrado, acabava com muitas noites de sono, né? Que dava medo e preocupação, né? Porque eu acho que quando a gente não conhece, dá um certo, né, desespero maior. Aí o Crélio estava falando aqui pra gente, para contar da nossa peça Exorcista. É que eu falei que a gente ensaiou várias vezes durante a madrugada, porque na época eu fazia faculdade, a que interpretava a menina também fazia faculdade, então a gente começava a ensaiar ali 10h30 da noite, 11 horas, e invadia a madrugada, depois ia embora a pé, né, do teatro pra cá. E aí, igual eu falei, a gente ficava naquela ansiedade, né? Meu Deus, será que tem alguma coisa? Porque sempre quando tá se gravando um filme, às vezes, deu um incêndio, alguém se machucou, será que é mais? Excelente. Ai, que bom. Direção do nosso queridíssimo Vitor Góes, que atualmente mora aqui em Ouro Fino também. Se estiver nos assistindo, um super beijo.
E foi uma experiência bacana. E eu acho que foi assim a minha experiência com, digamos assim, essa parte sobrenatural mais próxima que eu tive, né? Fazer uma peça de teatro com esse tema. 2 dos milhares de itens que eu tenho na coleção, dentro dos itens que eu tenho na minha coleção, estão lá. O programa do Exorcista e o ingresso. Que legal, hein? Que topíssimo. Se eu tiver coragem, eu vou pedir pro senhor deixar qualquer dia eu ver esse acervo. Não sei se eu vou ter coragem de olhar para a cabeça que vai ter lá, que eu sou um pouco impressionada. Mas é muito interessante, né? Eu sou daquela pessoa que eu gosto, tenho interesse, tenho curiosidade, extremamente curiosa, mas eu fico um pouquinho de receio. Tem mais pessoas que te abordam assim também, ou todo mundo já quer saber tudo de cara? Não, quem me conhece já sabe que eu tenho esse interesse e tal, né? Mas tem gente que fica curioso, né? Ah, a curiosidade em relação a isso deve ser muito Quer grande, né? conhecer e tal. E até é o motivo de eu estar migrando isso para um espaço melhor para ter condições de... que na realidade esse espaço ele vai ser dividido em 2, um mais leve e o obscuro, bravo no segundo espaço. E aí o senhor também estuda, então, o ocultismo? Sim. E não dá medo, nada, é só um estudo mesmo. Não, de forma alguma. Não, O senhor tem amigos que compartilham desse mesmo gosto para conversar, para trocar ideias? tem alguns. Daqui de Ouro não? Daqui de Ouro Fino e tem fora daqui também. Tem mais fora. É, porque daí tem as comunidades, né, os grupos onde as pessoas se encontram com o mesmo gosto. Alguém tá falando que ficou mudo? A gente tá mudo? Já voltou? Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui, o Crélio mandou um beijo. A Denise Donaire, boa noite. Nick, boa noite. Aí voltou o som. Mas será que perdeu alguma coisa que a gente estava falando? Deu pra. Não, então deu pra passar. E aí, então, o primeiro livro do senhor, ele foi já sobre esse assunto ou não? Porque eu vi aqui que o senhor tem vários tipos, vários livros publicados. Então, eu queria saber se tem outros temas, se são esses, qual foi o primeiro? Não, tem. Os 2 primeiros foram esses que eu citei. Vampiro, Fantasma Negro e a Apocalíptica, que traz os contos do personagem. Depois tem o Místicos e Profanos, que é um livro de poemas e gravuras minhas. E durante a pandemia, aí é não ficcional, um livro em 2 volumes sobre a infecção. Mas na realidade não posso dizer que é um livro de autoria minha, que eu Também fez uma pesquisa sobre o assunto? Exato, eu fui pensando de vários locais, porque eu achava que a Inquisição era específico da Espanha ou de outro local. Eu nunca achava um lugar que tivesse tudo. Então eu fiz essa pesquisa e consegui reunir. Por exemplo, as bruxas de Salem, nos Estados Unidos, é da Inquisição protestante. É um processo de Inquisição. Então, teve a Inquisição católica, a Inquisição laica, que era dos monarcas, e sempre com os mesmos métodos. A Inquisição protestante, a Inquisição anglicana, a Inquisição calvinista. Então, não foi um fenômeno exclusivo da Igreja Católica. Foi um fenômeno das monarquias e de outras religiões. Eu não sabia, muito interessante. Muito bacana. E aí, então, o senhor também é advogado? Sim. Então, foi passando o tempo, aí o senhor, né, também estudou, atuou. E como que chegou, então, na Academia Ouro Finense de Letras e Artes? Na Academia Ouro Finense de Letras e Artes, eu comecei a publicar algumas coisas, né? Eu acredito que na Gazeta, na época tinha Gazeta. E
Enfim, e a doutora Maria Leonor, ela estava fazendo faculdade, mas não na mesma turma minha. Eu acho que ela entrou uns 2 anos depois. Só que a condução era a mesma, né? Então, ali conversando e tal, ela sabendo que eu escrevia e me convidou se eu tinha interesse de entrar na academia. E falei, como que é isso? Como que funciona? Explicou e eu entrei logo no início na fundação. Mais ou menos isso foi em que época? Bastante Não tempo, me né? faz Lá atrás, né? Que o senhor está falando, lá quando fundou. Final da década de 80, eu suponho. Bacana. Aí o senhor exerceu, né, a parte aí de advocacia, até agora o senhor falou que está como conselheiro na OAB atualmente? Isso, é conselheiro subseccional da OAB, aqui em Ouro Fino. E sempre em paralelo com essa parte. Então não tem outros livros publicados fora esse tema. Fica mais nesse tema mesmo, os livros do senhor. Fica mais nesse tema. Embora a Inquisição ele tenha traz alguma coisa de sobrenatural, né? mas ele tem um viés mais histórico. Certo. E o senhor tem livros sobre a feitiçaria em específico? Sim. Feitiçaria, magia negra, voodoo. E qual seria a diferença? Seria a intenção do que a pessoa, quando ela vai praticar algo assim, é a intenção dela? Tecnicamente, para quem estuda o assunto, tecnicamente não há distinção de magia negra e magia branca. Porque quem pode o bem, pode o mal. Então o poder é o mesmo, né? A diferença vai estar na intenção. A diferença vai ficar por conta do caminho que o indivíduo vai seguir. Certo. Antes da gente passar aqui para um assunto que é muito interessante, né, que é o ouro fino sustentável, eu vou fazer uma pergunta polêmica para a gente começar a fechar esse primeiro assunto aqui. O senhor se considera, por exemplo, ou um mago ou um bruxo devido a esse vasto conhecimento, esse domínio do assunto? Ou não? É apenas um conhecedor, um estudioso? Um conhecedor e um estudioso, embora existam pessoas que acreditam que eu tenho parte com... Alguém já chegou a falar isso? Já teve algum comentário? Já? Já? Como assim? Conta pra gente. No quarteirão da minha casa... Onde que o senhor mora? No bairro dos Palomos. Ah, sim, lá perto Então, da minha no casa. quarteirão da minha casa, eu já tive o capricho de contar, são 26 cachorros. Né? Será que tem alguma coisa a ver isso ou não? Quando uiva, todos uivam. E uma determinada noite eu peguei um táxi para ir da rodoviária para casa e coincidiu que no momento que o taxista parou, a cachorrada danou a uivar. Daí o taxista achou que foi por conta da sua presença ali? Ele achou, não, você tem parte, não volto mais aqui não. E daí surgiu o bafafá, ele começou a falar, espalhar na cidade? Foi uma coincidência, toda hora eles uivam. Uma coincidência até que meio assim, nada a ver, né? Eu achei que fosse uma coisa mais assim, nossa, né? Que alguém tivesse criado assim, um bafafá. Porque cachorro, igual você falou, agora 26 cachorros também é demais, né? O senhor contou? Contei. E aí então tem esse estigma aí, que o senhor tem partes aí com outras coisas. E como que o senhor lida com isso? Não acha estranho? Fica com raiva? Não, de forma alguma. Se alguém acredita, o que eu posso fazer? Não tem, a gente não pode dominar o outro, né? Eu tenho conhecimento de ocultismo, isso eu tenho, mas não sou praticante do ocultismo. Já chegaram a convidar o senhor para fazer alguma palestra, algum evento assim para falar sobre isso? Não, fui convidado uma vez para falar sobre ufologia
Eu estava fazendo faculdade ainda, eu tinha acabado de me formar. Foi aqui no Centro Pastoral João Paulo II. Então que eu me pediram para falar alguma coisa de ufologia. Também sou fascinado nisso. Porque é um assunto muito interessante e que às vezes não é todo mundo que tem o conhecimento e tem o interesse. Então acredito, quem sabe, né, daqui para frente o senhor não receba muitos convites para palestrar, né, para explicar para as pessoas, falar sobre isso. Seria muito bacana. Estamos à disposição. Até mesmo nas escolas aqui em Ouro Fino. Se eu soubesse quando eu dava aula que chegava nesse ponto, teria convidado o senhor para fazer uma palestra, porque é um assunto que as pessoas gostam, né? Embora sempre, igual eu falei, dá um medinho. Então, se alguém mais, você que está chegando agora, nós estamos aqui num bate-papo super, hoje aqui, né, bem místico, bem sobrenatural, com o nosso queridíssimo advogado, escritor, membro da OLA, também criador do Ouro Fino e Sustentável, Dr. José Carlos de Paula, desde já também agradecendo, né, a presença aqui, aceitando o convite. Vamos passar então para um assunto que dá o que falar aqui em Ouro Fino, que é justamente o grupo do Facebook Ouro Fino e Sustentável. Primeira pergunta, óbvio, como surgiu, qual foi a ideia, qual era o intuito? Conta um pouquinho pra gente. Quando surgiu, eu nem acreditava que fosse durar tanto e que fosse tomar o tamanho que tomou. As dimensões que tomou. O Paulo César Araújo, quando estava aqui em Ouro Fino, ele criou um grupo que se chamava Ouro Fino Sustentável e que tinha ali uma proposta muito boa, muito interessante, de trazer soluções de sustentabilidade para a cidade, né? E aí eu imaginei, eu falei, mas não tem ninguém para pôr o dedo na ferida, então até para mexer com ele um pouco, eu criei a antítese do grupo dele, eu criei o Ouro Fino Insustentável, e aí começava a reclamar de cavalo na rua, de mato, enfim. Engraçado que teve o trocadilho da palavra, né? Do sustentável, da parte do meio ambiente, pro insustentável, que seria até tipo assim, insuportável, para fazer as reclamações. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Vamos voltar aqui, que chegou uma pergunta no nosso chat. Em algum momento o senhor já teve um interesse sobre a maçonaria? Ou até mesmo já recebeu algum convite para fazer parte da organização? A maçonaria é uma coisa muito assim, que eu pelo menos nunca conheci, né? As pessoas não falam sobre isso, então o senhor já teve um convite? Eu tenho bastante material sobre a maçonaria, um assunto também que me interessa, né? Mas é uma ordem que antigamente ela foi secreta, hoje ela é discreta, né? A maçonaria ela vem numa sucessão aí começa lá com a maçonaria operativa, que eles construíam as catedrais, Notre Dame, castelos, etc. e tal. Depois ela acaba chegando nas ordens de cavalaria dos cruzados, né? Os mais conhecidos são a Ordem dos Cavaleiros Templários, né? E por que tem todo esse mistério que não pode falar, que, por exemplo, se os homens são casados, nem as esposas sabem o que tem lá? Isso aí deve ter gerado muito, assim, especulação, curiosidade, e às vezes nem é tudo isso que a gente pensa. Agora, eu sempre tive curiosidade de saber o que se faz lá, né? Não, mas não é. Você imagina uma empresa, tá? Uma reunião ali de cúpula. O assunto que é discutido ali não pode sair dali, né? Então, mas aí só de falar que não pode falar, que é oculto, aí as pessoas já ficam, não, mas que será? Deve ser alguma coisa errada, alguma coisa que não pode, ninguém pode saber. É diferente, assim, de um assunto, de um trabalho, por exemplo, que é sigiloso. Então, aí, às vezes tinha cabeça de
de bode? O que é que fica pendurado assim, que eles falavam que tinha o sangue, aquela coisa toda, né? Então, Não, eu não sei. isso aí é uma distorção que vem lá dos Templários. Então, é uma figura que criaram dos Templários adorando uma cabeça de bode, né? Mas na tem. Porque eu acho que o ocultismo eu não dou conta, não. Eu vou ficar com muito medo Não, mesmo que seja só para tem. pesquisar. Você já leu Blavatsky? Não. Então, é um livro interessante de se ler. Aí depois o senhor vai passar para mim, que vou anotar direitinho. O livro que mata a morte, do Roso de Luna, né? Dando aí um spoiler, ele, tanto a Blavatsky quanto ele, eles falam do mundo interior dentro da Terra, né? Alguns escritores mais recentes trouxeram essa teoria da lua que tem um mundo aqui dentro, a própria eubiose, ela tem essa crença, tanto é que ela tem templos em Roncador, onde existiria supostamente um portal para esse mundo interior. Em São Lourenço, disse que existe um outro portal. Eu sou de São Lourenço. Aí, a primeira coisa que quando o senhor falou agora aí, eubiose, eu lembrei que tem lá mesmo, mas eu nunca fui, não conheço. Mas eu achei que a questão da eubiose também fosse ligada a alguma coisa de ET ou não tem nada a ver? Ela tem mais a ver com o que a Blavatsky e o Roso de Luna chamam de mundo Gina, o mundo dos gênios, que seria dentro da Terra, é uma Terra dentro da Terra, né? Então aquele núcleo de magma, ele ficaria concentrado no centro, seria o Sol dessa Terra inteira. Se a gente começar a parar para pensar muito e ficar assim, a gente vai ficando até louco, né? Porque o negócio vai longe. Ah, então tá bom aqui, deixa eu ver se... Ficou mudo de novo, tá certo? Tudo ok?
Podemos continuar. Então, voltando a falar aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, olha, nosso chat hoje, a gente está com bastante interatividade. Agradeço muito o carinho das pessoas que estão aí acompanhando, prestigiando, amigos, conhecidos, estão mandando as perguntas, que é um assunto que realmente, né, dá bastante aqui interesse. Então, voltando aqui a falar, o senhor criou ali o Ouro Fino e Sustentável, já com o objetivo de dar uma cutucadinha mesmo, de mexer, e não imaginava que ia dar toda aquela proporção. Ele hoje tem uma abrangência que ele também presta um serviço de utilidade pública considerável, né? Adoção de animais, denúncia de maus tratos de animais, também animais perdidos, e como se perde cachorro e gato nessa cidade é incrível. Sim. Né? Então, o grupo está aberto para todo esse tipo de Mas o povo gosta mesmo de reclamar, né? De ir lá e soltar os cachorros no que está acontecendo, brigar, reclamar, xingar. O senhor olha, acompanha todas as publicações? Como que funciona? O senhor, além de criador, é moderador? Eu sou o administrador, mas tem outros moderadores, porque eu sozinho não dou conta, porque eu criei um filhotinho que virou um monstro, então não dá, sozinho não dá conta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Não só por conta das regras do Facebook, como das regras do grupo. Então, muitas vezes, muita gente pode achar que é má vontade, mas não é. É gente que quer doar medicamento, né? Ou que acha um medicamento perdido na rua e quer colocar foto. Isso o Facebook ele vai remover e vai punir o grupo, então não pode publicar. Venda de animais também não. Foi um trabalho que eu tive, eu tenho que ver muito bem. Para não liberar, né? Para não liberar, porque o algoritmo do Facebook ele é meio burro, então alguma coisa ele não entende. Então, se está lá animal para adoção, é para adoção. Se a pessoa coloca, eu tenho um cachorro disponível, você não sabe se é para adoção ou para venda, então, né? Aí não separa e acaba que pode prejudicar ali a publicação. Hoje, a página ainda condiz com o objetivo inicial de quando ela foi criada? Ela é usada para o mesmo fim? Usada para o mesmo fim, mantém a mesma política desde quando foi criada. Uma das preocupações que eu tive desde o primeiro instante é que a página nunca serviria de palanque eleitoral, né? Então, propaganda política não tem, né? O máximo que a gente permite, isso aí é direito de cada um, é o indivíduo colocar lá o nome do candidato dele embaixo da foto do perfil, né? Isso está no perfil dele, então a gente tolera. A gente estava conversando sobre números e a quantidade, né, de pessoas que estão lá, os membros, praticamente é o tamanho da população ourofinense. Então a gente vê que é uma expressividade muito grande de pessoas. Aí o senhor falou que não imaginava que fosse essa proporção. O que o senhor acha que levou a tudo isso, então? O próprio boca a boca diz que diz, todo mundo indo lá? O que eu acredito que levou a isso é o pessoal ter um local para reclamar que seja instantâneo, que ele possa comunicar ali como é que eu vou dizer, a indignação dele com determinada coisa, né? Ou um pedido de ajuda, de auxílio, socorro, qualquer coisa, num local que alguém vai ver, alguém vai discutir, alguém vai dar atenção para ele, né? Às vezes eu escuto andando aí pela rua, tem gente que não me conhece, não sabe que eu sou o dono da página,
está conversando, está discutindo ali, às vezes O senhor já escutou alguém falando mal da página ou de alguma coisa que foi colocada na página? Já tem, já ouço, mas o que eu ouço mais é alguém ameaçando, às vezes em tom de brincadeira, às vezes sério. Não, se você não fizer, eu vou colocar no fim sustentável. Ah, como se fosse ali uma ameaça, né? Como se fosse uma ameaça. Eu vou pôr no fim sustentável. E teve, inclusive, né, uma época que ela foi excluída do Facebook. O senhor pode falar um pouquinho para a gente qual foi o motivo, o que aconteceu? Esse motivo, né? O que aconteceu é que num determinado dia a página sumiu do ar. Mas, por sorte, eu tinha um outro grupo, Ouro Fino e Sustentável, que estava lá com as 2 ou 3 pessoas e ele não estava visível, né? Então, eu ativei aquele grupo e aí o pessoal conversa com um com o outro, foram indo para lá. Enquanto isso, eu estava usando todos os recursos que eu dispunha, primeiro aquelas ferramentas administrativas ali, que não surtiu resultado, depois com a notificação extrajudicial, que não deram confiança, depois contato com gente de dentro do Facebook, que não surtiu efeito. Mas como assim contato com gente de dentro do Facebook? As próprias pessoas que trabalham para o Facebook? Aí é aquele negócio, né? Eu tenho um amigo, tenho um amigo que tem um amigo que está lá dentro do Facebook. Entendi. Então, desse jeito que se chegou lá. Mas nem sei que nível de autoridade a pessoa tinha, né? Hoje eu conheço um dos conselheiros do Facebook, né? Do Facebook... Da empresa do mundo Facebook. inteiro, Uhum. né? Mas... Aí foi todo esse trâmite e nisso o tempo foi passando. Ele ficou bastante tempo fora do ar porque eu quis esgotar todos os recursos possíveis antes de ir para a justiça. E esse bastante tempo fora do ar, mais ou menos, quanto tempo seria? Ficou em torno de 1 ano, mais ou menos. Já foi bastante tempo mesmo, né? 1 ano foi bastante tempo. Para você ver como eu sou paciente. Sim, outra pessoa teria desistido, né? Aí entrei com um processo na justiça, eles receberam a citação, reativaram a página. Mas aí eles falam qual foi o motivo da página ter sido retirada? Na defesa deles, a defesa que o advogado fez, ele coloca lá que foi devido à postagem pornográfica. E eu desafiei a empresa a trazer para os autos a postagem, porque isso nunca foi admitido dentro do grupo, né? E isso nunca ocorreu. Se eles falassem qualquer outro motivo, confundiram a doação de cachorro com venda de cachorro, poderia ter acontecido. Poderia até ter acontecido. Mas publicação pornográfica num grupo que na época tinha aí em torno de 20 mil pessoas, você acha que isso aí não ia dar um mal-estar na cidade toda? Com certeza. Né? O que eu apurei, né? Inclusive eu coloquei isso no processo e juntei provas. Um grupo de pessoas se reuniu e arrebanhou mais gente e fizeram uma denúncia em massa para derrubar o grupo. Então pessoas daqui da cidade de Ouro Fino se uniram para derrubar a página? Não só da cidade. Não só da cidade? Da cidade e de outros lugares também. Mas que tem alguma relação com Ouro Fino. Com relação com a cidade, né? Mas será que elas se sentiram ameaçadas ou estavam sendo prejudicadas de alguma maneira? Porque qual seria o intuito de ter uma mobilização para acabar com uma página que estava dando, né, um bafafá na cidade? Eu suponho que a motivação possa ser política. Né? Agora, quem não quer levar pedrada não sobe no pedestal, né? Então, toda autoridade ela vai ser criticada em algum momento. Se você está num cargo público, você não vai
ser bonzinho todo tempo. As críticas virão. Com certeza. Faz parte ali da exposição, é o preço que vai se pagar por estar ali. E o senhor tem, assim, alguma... Não vou pedir para falar, né, para não ter nenhum mal-estar, né, não acontecer nada. O senhor, assim, sabe quem poderiam ser essas pessoas? Chegou, assim, numa coisa mais, assim, concreta? Sei porque uma dessas pessoas, por 2 vezes, me enviou mensagem ameaçando derrubar o grupo e dizendo que tinha gente conhecida dentro do Facebook. E isso eu juntei no processo. E embora o processo seja público, qualquer um pode ver, essa documentação especificamente eu marquei como sigilosa para não expor essa pessoa. Certo. Mas a pessoa, que às vezes pode estar até assistindo a gente, ela sabe que é ela, que ela falou e que o senhor sabe porque teve ali o contato. Ela sabe o que fez. Ela e os outros que ajudaram, eles sabem. E mesmo assim o senhor não fala nada, guardou a informação. Não falo, não, né? O Facebook que vai correr atrás. Mas aí resolveu? Chegou? Como que terminou? Não resolveu, porque não saiu sentença ainda. Né? Então, estamos aguardando o juiz dar a sentença. Mas assim que o Facebook foi citado, ele reativou a página. E depois da contestação, ele veio falar que não cabia entrar com a ação, que a página já tinha sido reativada. Sim, depois que eu entrei com a ação. É como se então, porque voltou, não precisa mais resolver, já está resolvido, digamos assim. Então o processo continua ainda rolando. Eu furto o seu celular, né? Aí depois que acionou a polícia, acionou a justiça, eu venho aqui, devolvo, não precisa mais. É bem complicadinho, né? E como que o senhor enxergou isso, assim, como uma ameaça pessoal, só questão profissional? Isso te abalou em algum momento? Não, me incomodou porque o pessoal cobrava, cadê o grupo e tal. Tá? Me incomodou mais por deixar o pessoal que estava acostumado com... É uma prestação de serviços, né? As pessoas lá pedem indicação, às vezes, de funcionário, de médico, de algum estabelecimento comercial. Eu falei assim, eu gosto de reclamar tudo, mas assim, no geral, mas ali também você vê que é uma prestação de serviços, né? Ah, deixa eu ver, se eu não precisar de alguma coisa, eu vou publicar no Ouro Fino Sustentável para ver o que eu consigo. Então, ele realmente retira esse canal ali, essa ferramenta da população, com certeza foi um choque, as pessoas ficaram sentindo falta. Exato. E esse ano que ficou fora do ar, o senhor lembra mais ou menos em que ano foi? Não me recordo exatamente. Mas não faz muito tempo, né? Não faz tanto tempo assim, não. E hoje está aí o grupo, né, com um número bem expressivo. Hoje estão 2 grupos, porque aí eu não tive como fechar aquele reserva, que teve muita Mas qual tem mais publicações e movimentações? O original. O original. O original, tanto é que quando ele reativou, ele tinha uma imagem de capa diferente. Assim que ele reativou, eu coloquei um censurado, um carimbo de censurado em preto, que está lá até hoje. Muito bacana. Gente, olha, eu nem vi a hora passar. Aqui a Marise Delgado, Marizinha linda, tá na escuta. Esposa do Dr. Geraldo Afonso, que é o presidente da Academia de Letras. Muito obrigada pelo carinho. E estamos aqui, olha, já passou um tempão do nosso bate-papo e eu nem percebi. Que bate-papo gostoso, que aula, que oportunidade incrível que eu tive. Obrigada. Estamos caminhando aí para os momentos finais. Eu queria saber se ficou faltando alguma coisa, algo que eu não tenha perguntado, eu não tenha questionado, que o senhor queira acrescentar, tanto da sua vida aí profissional, de todas as áreas. A vida profissional, né, hoje bem facilitada, hoje é tudo digital, né, então fica bem mais fácil se trabalhar. Né? Profissionalmente eu atuo mais em direito bancário, embora atue também em direito minerário, direito eleitoral, direito de propriedade, né? Mas é uma área
tranquila, né? Já estou aí com mais de 30 anos nessa área, pensando já em me aposentar. Já? Não, é muita coisa. É muito tempo, né? Muito tempo aí muito. É uma profissão de muita responsabilidade e de bastante desgaste, né? Porque você tem que Posso estar imaginar. muito concentrado com aquilo, né? E será que tem algum projeto de um novo livro, algo nesse sentido? Ou até mesmo uma viagem, por exemplo, para um desses lugares aí emblemáticos para uma inspiração? O projeto eu tenho até, isso aí vai dar uma dor de cabeça danada, mas eu tenho projeto de escrever um livro sobre a minha vivência na advocacia. E eu sei que vai incomodar muita gente, mas Aqui que vai rolar ali os bastidores, tudo que aconteceu. Tudo baseado em documentos públicos. Eu não vou tratar de nada que seja de segredo de justiça. Tem gente que vai até arrepiar os cabelos na hora que souber que vem um livro por aí? Eu acredito, eu suponho que sim. Agora, quanto a viagens, com esse negócio de pandemia, com essas coisas, então ficou muito descartou, né? Por fazer, mas eu tenho várias viagens de compromissos profissionais, então isso aí nem conta, né? Mas a minha intenção é um dia Transilvânia. Nossa, daí vai ser topíssimo, hein? Tem que tirar muitas fotos e fazer muitos vídeos para compartilhar com a gente, que para o senhor, com todo esse gosto, vai ser um momento histórico e perfeito. Aliás, tem uma amiga que está viajando exatamente hoje, ontem ela estava me pedindo dicas, que ela não curte terror, nada disso, mas ela está indo lá na Transilvânia, o que eu sugeria. O senhor bolou um roteiro turístico, mandou para ela? Sim, eu expliquei para que todo mundo acha, se for em qualquer agência de turismo, eles vão vender o castelo de Bran como sendo o castelo do Drácula. Na realidade, ele ficou ali, durante algumas guerras, ele ficou ali acampado, né? Mas o castelo dele mesmo fica em Poenari. Está em ruínas esse castelo, né? E para você chegar lá é complicado, são 1.800 e não sei quantos degraus. Meu Deus! No meio de uma floresta que é cheia de urso. A sua amiga de certo já desistiu da ideia de ir. Eu falei para ela, eu recomendo que você vá no castelo original, mas por favor, arrume um guia aí local para te acompanhar, né? Porque os bichos daí ele conhece. Nossa Senhora, verdade. Mas que bacana. E aí que o senhor possa se programar e estar lá em breve, que vai ser muito interessante o senhor compartilhar uma viagem, né, tão emblemática assim com a gente nesse sentido. E Londres, óbvio. Aliás, a Inglaterra, Stonehenge, aquilo ali me fascina. E Londres para fazer o roteiro do Jack. Que legal! Olha, você que está aí assistindo a gente está chegando ao finalzinho, se interessou por À medida que eu vou adquirindo, eu fotografo e deixo lá cadastrado. Mas se colocar isso no Facebook, já vai direto para esse acervo? Já vai direto para esse acervo.
Mas se alguém tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com o perfil do senhor e o senhor encaminha o link direitinho. E tem também um blog que faz muito tempo que eu estou até em dívida com o blog, que eu me envolvi com várias outras coisas, mas ele tem bastante coisa de sobrenatural, que é Vampiro, a Besta Apocalíptica. Vampiro, a Besta Apocalíptica. Então, você que interessou no assunto, que tem vontade de conhecer um pouquinho mais, já aproveita, acessa, deixa eu ver, 8h20, né, da noite, já vai entrando no clima. Hoje vai rolar o filminho meia-noite? Ah, sim, sem dúvida. Já tem o escolhido de hoje ou Não, escolhe na hora? escolho na hora. Muito bacana, foi um prazer. Mas muito provavelmente deve ser um de serial killer. Olha aí que eu gosto muito de assistir aquele canal Investigation. Tem bastante programas lá que passam sobre serial killer e tudo. Às vezes eu fico assim, aí eu quero saber o que vai acontecer. Às vezes eu acerto e falo, nossa, será que eu tenho? A gente fica, né, divagando assim, muito interessante. Mas então é isso. Agradeço todo mundo que participou aqui com a gente no nosso chat. Agradeço o senhor. A gente sempre termina com o nosso tete a tete, que é um bate-bola aqui rapidinho, só pra gente finalizar mesmo, para conhecer um pouquinho assim em rápidas palavras. Então, doutor José Carlos, um sonho. São muitos. Um sonho maior que eu acho que é de todos nós, ver a nossa cidade progredir cada vez mais em todos os sentidos. Ela já foi uma cidade que teve um passado glorioso, com universidades, com uma série de coisas, então que ela siga nesse ritmo e seja cada vez melhor para nós ourofinenses, que eu também nasci aqui. Amém, para todos nós. Um medo? Não tenho. Nenhum. Um arrependimento? Tenho alguns arrependimentos. Mas que aprendeu com eles, com certeza, né? Eu acredito que todo mundo tem, mas o erro, se ele serviu de exemplo, se ele serviu de ensinamento, é um aprendizado. Né? Então, só não erra quem não tenta. Exatamente, a gente tem que se arrepender que a gente nem fez e nem tentou. Agora o que foi feito, a gente fez a parte, né? Concordo. E um lugar? Vamos ver, porque foram vários lugares que ele citou hoje aqui, né? Pois é o que eu tô pensando, que são tantos Pode lugares. ser assim, ou um lugar que o senhor gosta, ou um lugar que o senhor tem vontade de conhecer, que até o senhor já falou alguns. Ou um lugar que o senhor se sinta bem, que goste. Eu vou citar um, porque morei lá bastante tempo e é a terra da minha família materna, que é Cristina. Cristina. Né? E do lado paterno, em Confidentes. Tudo aqui na região do sul de Minas mesmo. Apesar que do lado paterno era Ouro Fino, ele virou em Confidentes, na certidão do nascimento do meu pai era Ouro Fino, que em Confidentes era um bairro. Ah, sim. Muito obrigada, doutor José Carlos. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui no podcast Vem com a Tati. Agradeço o convite. Para mim, assim, foi uma aula. Eu quero encerrar aqui deixando um mimo para o senhor, um presentinho, uma lembrancinha aqui da Jequiti, aquele momento que a gente faz uma propagandinha. Espero que o senhor goste. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui. Muito bom conhecer melhor o senhor. A todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir, né? E desejo a todos vocês uma boa noite. É isso aí,
acompanhando o nosso vídeo, você que está gostando do nosso podcast, dá aquela forcinha pra gente, se inscreve no canal ou no Fino TV Net, corre lá no Facebook, no Instagram, dá uma força pra gente, manda aí o link do vídeo no seu grupo do WhatsApp, pra sua família, pros seus amigos. E olha que eu tô muito feliz e semana que vem a gente volta com mais um bate-papo super legal. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Um beijo! Tchau, tchau!